Olá, queridos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar com vocês novamente. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula? Então, temos como objeto de conhecimento da aula 32, recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos gêneros literários, detalhamento, denotação e conotação. É isso aí, vamos começar. Ok, então vamos iniciar falando, da nossa linguagem. Sabemos que as palavras da língua portuguesa elas são riquíssimas em sentidos, não é isso? Por quê? Porque nós temos o sentido denotativo e o conotativo das palavras. O que significa dizer isto? Significa dizer que uma única palavra pode ter um sentido em uma determinada situação e em outra situação diferente ela vai aparecer com significado diferente. Então é isso que você vai ver a partir de agora. Então vamos conhecer aqui uma oração e você vai verificar que em todas elas aparecerá em destaque a palavra cara. Tá? E observem que ela vem com significados diferentes. No primeiro momento tem: o menino cortou a cara ao cair no chão. Aí você observa que a cara, é claro que está se referindo ao rosto, literalmente falando, quebrou a cara, veja aí que remendou um pouquinho, Então está se referindo a esta parte do corpo que é o rosto, que faz parte do ser humano. No segundo exemplo, nós temos: Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Será que cara significa a mesma coisa no outro contexto, no contexto que nós acabamos de ver? Não, dentro desse contexto, desta situação, se refere a um homem. Deus me fez um homem fraco, desdentado e feio. Então, dentro do contexto, nós iremos identificar o que essa palavra significa. Fora disso, não dá. Simplesmente a palavra cara está lá, em um papelzinho você encontra cara. Aí você vai logo imaginar que faz parte do corpo humano. Essa daí é que vem primeiro no seu sentido. Mas dentro desses contextos, dentro de um texto, aí você vai identificar qual é realmente o significado desta palavra. Veja que a segunda oração foi diferente, a palavra cara apareceu com sentido diferente que a primeira. Aí vamos ver o sentido da terceira oração. Mais uma vez o povo quebrou a cara com o governo eleito. Então, esse cara significa a mesma coisa que a primeira situação? Significa a mesma coisa que a segunda situação? Não. Não tem nada a ver com a pessoa, o rosto de alguma pessoa, nem está relacionada a homem, está relacionada a uma decepção. Então, veja que os três sentidos da palavra cara é diferente. Mas, como eu falei para vocês, se ela vier isolada, não dá para identificar, Mas, dentro do texto, aí sim, dá para a gente identificar. Mas vamos ver o que significa mesmo denotação e conotação? Observem. A linguagem literária é caracterizada pela conotação e as palavras nem sempre apresentam um único sentido.
como o que encontramos nos dicionários empregadas em determinados contextos. Elas ganham sentidos novos, chamados de figurados, carregados de valores afetivos ou sociais. A denotação, quando a palavra é utilizada no sentido comum, o do dicionário, dizemos que ela foi empregada no sentido denotativo. Quando o significado vai além, ocorre a conotação. Ou seja, quando a linguagem for denotativa, ela vai ser o seu sentido literal, é a primeira que você vai encontrar lá no dicionário, quando você for procurar. Ou, se você falar para alguém essa palavra isolada, é a que vai vir no seu sentido, né? Na sua imaginação. Aí você sempre vai vir a primeira, no seu sentido literal, né? O primeiro significado que vai vir à sua mente. Por exemplo, quando se fala perna, o que é que você pensa aí quando eu falo perna? Eu estou falando da parte do corpo humano, mas de repente eu não vou me referir a essa perna. Vou me referir à perna da mesa, por exemplo. Olha, vai além do sentido literal, além do seu sentido próprio, que é uma parte do corpo humano. Aí já vai ser o sentido conotativo quando eu falar em perna da mesa, porque não é o seu sentido real. Tá? Então, a asa da xícara, por exemplo, né, a asinha da xícara, foi colocado esse nome por quê? Por falta de um nome próprio para essa asa, né? Para aquela parte de segurar a xícara. Mas, se eu colocar só asa, você vai pensar numa asa de uma ave, por exemplo, a asa do anjinho, uma coisa bem literal, né? Já que a gente conhece. Mas, lá dentro de um contexto, quando eu falo, olha, eu peguei na asa da xícara e quase me queimei. Aí você vai reconhecer que essa asa não está no sentido literal, no sentido real da palavra, e sim no sentido conotativo. Aí eu sempre dou essa dica, para não confundir denotativo com conotativo, você faz essa relação de denotativo com dicionário, que começa com D, né? Então, não dá para esquecer. Quando for denotativo, está relacionado àquela palavra que vem do dicionário primeira. É claro que hoje as palavras com sentido conotativo, né, também estão lá, mas a primeira que você for verificar, ela vai dar o sentido real da palavra, tá bom? Então, vamos aqui, a diferença, que a gente vai apresentar para vocês um quadro, e veja a diferença de denotação e conotação. Quando essa palavra, né, vem no sentido denotativo, a palavra tem significado restrito, ou seja, ela vai significar só aquilo. Não vai dar margem para pensar ou interpretar de outra maneira, tá? Porque vem no seu sentido real mesmo. A onça, por exemplo, como animal. Mas eu posso dar também essa palavra onça, colocar como característica de uma pessoa, por ser valente. Mas não vai ser denotativo, tá? Porque a palavra no sentido denotativo é restrita. Conotação, a palavra tem significado amplo, maior, criado pelo contexto, vai bem além do sentido denotativo. E como eu saberei o sentido, o significado? Lá, né, dentro do texto, lendo o texto, vai ter alguns elementos que vai me indicar, olha, essa palavra aqui não está no sentido denotativo, e sim no sentido conotativo, no sentido figurado. Na denotação, o sentido da palavra é comum e do dicionário. A gente já, né, explicou. Quando se diz do dicionário, lembrando que também vai estar lá, né, o significado
conotativo também da palavra, mas o primeiro conceito que você vai ver é denotativo. O sentido das palavras é carregado de contexto emotivo, social, ideológico, etc. Então, você vai ter, né, N significado por vir, né, com esta conotação, diferente do denotativo, né, que é bem prático. A palavra é utilizada de modo objetivo, no sentido denotativo. Diz-se o que se quer dizer, né? Que é muito utilizado nos textos como a notícia, por exemplo, né? Usado no seu sentido denotativo. Então, tem que ser bem objetivo e prático para não dar margem a outras interpretações, né? No sentido da conotação, utiliza-se a palavra de modo criativo e artístico. Então, não é à toa que na linguagem literária, né, os autores eles utilizam bastante as palavras no sentido conotativo, para dar mais ênfase e expressividade nas palavras. No sentido denotativo, a linguagem é exata e precisa, né? Clara e objetiva. O objetivo é deixar claro o que está sendo dito. Na linguagem conotativa, a linguagem é expressiva, possui mais de um significado. Então, como eu falei para vocês, a diferença de um do outro é que no denotativo, né, a gente tem aqueles tipos de textos, nós utilizamos as palavras no sentido denotativo, como os textos não literários, por exemplo. Principalmente em notícias, né, textos técnicos, eu jamais posso usar palavras com sentido conotativo, né, porque as pessoas, né, vão ter acesso de todos os lugares, então não posso deixar dúvida. Mesmo porque existem algumas palavras que só são reconhecidas em alguns ambientes, em algumas regiões. Então, por isso eu devo utilizar nesses textos a linguagem denotativa somente. Agora, se eu vou escrever um poema, se eu for uma poesia, aí eu posso utilizar, eu posso ficar à vontade para utilizar, né, a linguagem conotativa. Eu sou obrigada a usar, né, porque vai ficar um texto esteticamente mais apresentável. Então, vamos ver aqui um exemplo de texto denotativo. Brasil bate recorde de mortes por dengue em 2023. Até esta quarta-feira, o país registrou 1.079 mortes pela doença. O Brasil bateu o recorde de mortes por dengue no ano de 2023. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINA Online revelam que foram 1.079 mortes pela doença até esta quarta-feira, 27. Na série histórica divulgada pela pasta, também com base no SINAM, o maior número de óbitos no período de um ano completo ocorreu em 2022, quando chegou em 1.053 registros. Em seguida, veio o ano de 2015, com 986 mortes. Então, aí é um texto, né, informativo. Ele tem que ser claro e objetivo. Então, não tem margem para usar, né, palavras com sentido conotativo. Veja que todas as palavras aí são utilizadas no seu sentido real, usual, né? Então, não vai fugir da interpretação que nós devemos dar ao texto. Então, é para isso que nós utilizamos, né, o sentido, as palavras com sentido denotativo, tá? Porque eu não posso passar uma informação que deixe, não há dúvidas, né? Ai, será que
está sendo bem interpretado? Será que é isso? Será que é aquilo? Não. Você vai ler e já vai compreender. Ok? Então, agora a gente vai assistir a um VT chamado Para Ir à Lua. Para ir à Lua. Enquanto não tem foguetes para ir à Lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz, que grande felicidade! Ser veloz é ser feliz. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas, mas são apenas marmanjos. Então, agora, para você entender melhor essa situação, né, como funcionam as palavras dentro do texto, a gente vai apresentar para vocês. Vamos lá. Para ir à Lua. Enquanto não tem foguetes, para ir à Lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz. Que grande felicidade! Ser veloz é ser feliz. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas, mas são apenas marmanjos. Então, veja, tem uma palavra aqui em destaque, cegos. Você já identificou se essa palavra está sendo utilizada no sentido denotativo ou conotativo? Olha, vão cegos de velocidade. Pelo contexto, dá para identificar o sentido de cego? Será que é aquele que não enxerga, está doente da visão? Não, né? Não é neste sentido. Então, se eu utilizei, né, a palavra cegos, além do seu sentido usual, que é relacionado à cegueira de não enxergar de verdade, eu estou usando no seu sentido conotativo, quando eu digo vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz, não estão nem aí, né? Não pensaram nas consequências. Então, é nesse sentido, e não no sentido da pessoa ir lá e não conseguir enxergar o ambiente que está. Então, nesta situação, né, você observou que dá para identificar, né, o sentido de um e do outro. Pode não dar fora, né, do texto, fora de um contexto, porque você falando é diferente, né? Quando você não está entendendo, você aí pergunta para a pessoa e a pessoa já dá explicação, né? Não, estou me referindo a esse tipo de coisa. Porque acontece muito da gente falar e as pessoas compreenderem no sentido literal. E às vezes a gente está falando, né, colocando aquela palavra no sentido conotativo. E no primeiro momento as pessoas não observam isso, não identificam. Aí na fala é fácil, né, porque pergunta. Mas quando você se depara com o texto, não tem como tirar essa dúvida. Mas, como eu apresentei para vocês, fica fácil identificar, né? Porque a gente nota que não está se referindo ao sentido mesmo de verdade, o sentido daquela palavra que nós chamamos no sentido denotativo. Vamos verificar outro texto. Então, conotação em letra de música. Vejam só. Como fica lindo quando você utiliza palavras no sentido conotativo, né? Em músicas, em poemas. Que música é um poema, né? Nas poesias. Então, vamos lá. Choram as rosas, porque não quero estar aqui, sem seu perfume, porque já sei que te perdi. E, entre outras coisas, eu choro por ti. É um trecho da música de Bruno e Marrone, né? Então, choram as rosas. Esse verbo chorar, ele foi colocado aí no seu sentido denotativo. As rosas choram, né? Isso aí é chamada prosopopeia, uma figura de linguagem que é inserido aí no texto para dar essa expressividade que é colocar, né,
um ser inanimado para fazer, né, uma coisa que só os seres humanos fazem, né, que é chorar. Choram as meninas, por exemplo? Não, estava aí num contexto denotativo. Mas quando eu digo choram as rosas, então esse chorar vai além, né, do seu sentido original. Compreenderam? Então, vou colocar aí que tem expressões, tem situações utilizadas no seu sentido conotativo. Tá? Se eu tiro de um contexto usual, de um contexto real, e insiro noutra situação, aqui no caso eu utilizei e transformei numa figura de linguagem, aí já passa a ter outro sentido. Tá certo? Então, vamos para outros exemplos aqui para vocês entenderem melhor ainda. Os policiais ambientais conseguiram prender a fera depois de muito esforço. Olha só, de repente, vocês já ouviram falar também pessoas, né? Olha, estava uma fera, porque ele estava muito valente. De repente, a gente poderia dizer assim, os policiais conseguiram prender a fera depois de muito esforço. Se não fosse por isto aqui, eu já ia pensar que era um homem muito valente. É uma pessoa que estava ali, né? Não estava conseguindo levar, estava muito valente, por isso chamado de fera. Mas, como diz que os policiais ambientais, então, isso aqui fez com que eu identificasse, né, que era um animal. Né? Então, eles conseguiram prender a fera, então essa fera aí está no seu sentido denotativo. Né? Mas se não fosse essa palavra aqui, né, que indicasse, né, que me desse realmente um modo de interpretar, né, então vou por esse lado, né, se está falando que é policiais ambientais, que cuidam do ambiente, logo eu vou deduzir que esta fera é realmente um animal, e não uma pessoa que estava incontrolável. Cleane, então tá, aqui eu tenho um sentido denotativo. Cleane ficou uma fera quando soube que seu ônibus não ia passar. E aí, o que é que acha essa fera aqui? Dentro desta outra situação, será que está no sentido denotativo? Cleane ficou uma fera. Ela não pode, né, se transformar em um animal. Ela apenas pode, né, criar características, né, naquele momento para ser parecida com uma fera. Seria a valentia, né? Então, Cleane ficou uma fera, ficou muito irritada, ficou valente, mas aqui é sentido conotativo, não é? Fera não está no seu sentido real, usual. Aquele menino é fera nos cálculos. E essa fera aqui, eu posso dizer que foi utilizada no sentido denotativo? O que vocês acham? Já dá para saber, né? Não, foi usado no seu sentido conotativo também, né? Ele saiu lá do seu sentido usual, né? Fera, animal, e se inseriu em outro contexto para significar outra coisa. Se eu digo que o menino é fera nos cálculos, porque ele é bom, né? Fulano é fera na matemática, né? Mas isso significa somente ele ser ativo, né, nos cálculos de matemática. Então, nós vimos 3 situações que deu para identificar direitinho fera no seu sentido denotativo e no sentido conotativo. Então, deu para perceber, gente? Então, vamos para mais um texto.
que se chama Sinceridade de Criança. Era uma época de vacas magras. Morava só com meu filho, pagando aluguel, ganhava pouco e fui convidada para a festa de aniversário de uma grande amiga. O problema é que não tinha dinheiro mesmo. Fui a uma relojoaria à procura de uma pequena joia ou bijuteria mesmo, algo assim, e pedi à balconista. Queria ver alguma coisa bonita e barata para uma grande amiga. Ela me mostrou algumas peças realmente caras, que na época eu não podia pagar. Então eu pedi: posso ver o que você tem, assim, alguma coisa mais baratinha? E a moça me trouxe um pingente folheado a ouro, bonito e barato. Eu gostei e levei. Quando chegamos ao aniversário, eu e meu filho fomos cumprimentar minha amiga, que ao abrir o presente disse: nossa, muito obrigada, que coisa linda. E meu filho, na sua inocência de criança, bem pequena, sem saber bem o que significava a expressão baratinha, completou: e era a mais baratinha que tinha. Então, vamos verificar aqui o que queremos com esse texto. Nesse texto, a expressão vacas magras indica que a narradora A comprava objetos baratos, havia perdido muito peso, possuía pouco dinheiro e tinha criação de gado. Então, a gente vai voltar lá para o início do texto para poder compreendermos por quê. Para eu entender se uma palavra está no sentido conotativo ou denotativo, eu preciso ler o texto, entender o que significa. Vacas magras, por exemplo. Será que é um dos gado que está lá, né? E ela está realmente muito magrinha? Será que está nesse sentido, né? Eu tenho as vacas como animal. Será que está se referindo a animal? Era era uma época de vacas magras. Morava só com meu filho pagando aluguel. Então a gente observa que não está se referindo, gente, ao animal, né? Então, aqui ela está tendo um significado diferente, né? Claro que ela está no sentido conotativo. E vamos ver o que é que ela está significando, né? Qual é o sentido de vacas magras dentro desse trecho aqui do texto. Então, vamos verificar aqui. Então, nesse texto, a expressão vacas magras indica que a narradora comprava objetos baratos. Veja, vacas magras. Lá no texto, né, como a gente leu, será que significa isso? B, havia perdido muito peso, possuía pouco dinheiro, tinha criação de gado. Eu iria marcar, vocês marcariam qual? Se disseram ser, claro que está correta, né? Realmente, a C possuía pouco dinheiro. No tempo das vacas magras, também tem diferente. No tempo das vacas gordas, né? Quando olho no tempo que eu tinha muito dinheiro. Então, é isso aí, gente. Essa foi a aula de hoje. Falamos sobre palavras no sentido denotativo e conotativo. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.